consiste de 3 etapas distintas, que é uma avaliação com os alunos, uma avaliação institucional e uma avaliação depois com índice geral. Então essas 3 partes são avaliadas em momentos diferentes e elas vão compor depois uma avaliação, um mapa de como é a situação da educação no Brasil. Ela é importante no sentido de que toda instituição, né, precisa ter uma avaliação, uma autoavaliação, e todos os países possuem uma avaliação do nível de desempenho de educação. A avaliação, ela tem o objetivo de contribuir, mas não os avaliadores irem lá e dizer, olha, minha instituição é assim, onde eu me formei é assim, mas sim de fazer com que a própria instituição descubra, repense o seu curso, a sua instituição e veja, né, pontos positivos e negativos. Mas a própria instituição detecta isso, a própria comunidade que usufrui daquele serviço é que tem que detectar isso. Então, nesse sentido, eu acho que ela é muito formativa, porque ela não tem caráter punitivo nenhum, né? Não vou lá, quero fechar, porque esse curso vai ser fechado. Não, olha, você precisa repensar essas coisas. Isso abre, por exemplo, a perspectiva de as instituições terem CPAs, que são as comissões próprias de avaliação. A CPA, ela é chave nesse processo, porque ela é local. Nos instrumentos de avaliação tem uma pergunta, assim, um indicador muito claro lá, que é exemplos de atuação da comissão própria de avaliação, ou seja, o que vocês já detectaram da realidade de vocês que foi superado. Então, esse é o caráter, eu acho, formador, que eu já visitei, poucas tinham exemplos práticos disso, porque as pessoas ainda veem a CPA como sendo levantadora de problemas, enquanto que a CPA levanta, mas ela mesma quer a solução, ela mesma quer a sugestão, ela mesma quer trabalhar. A ideia é que isso seja trabalhado na própria instituição. E ela é vista ainda, porque eu acho que as pessoas têm muito isso, muito ainda esse conceito de avaliação como aquela coisa punitiva, né? Aquela coisa, olha, você vai decrescer se não tivesse esses e esses pontos. Qualquer avaliação tem um pouco esse caráter de ranquear, né? Mas o objetivo é esse formador. O que a maioria das instituições, inclusive a nossa, a UFSJ, a gente não tem uma CPA atuante, uma CPA que, né, a gente detecta problemas, os problemas são levantados. Não temos isso. Porque quando a instituição tem essa CPA forte, ela mesma detecta os problemas e ela mesma vai em busca de soluções. Ela tem condição de fazer isso. Enquanto não tem, parece que está tudo meio acobertado, porque se aparecer é um problema. E problema a gente sabe que todas as instituições têm, mesmo as melhores internacionais têm problemas seríssimos. É só uma questão de como se olha isso. Então eu acho que nesse ponto nós ainda precisa amadurecer bastante essa ideia desse tipo de avaliação. E é um processo que você não pode ter medo de levantar problemas como se fosse causar uma desordem maior. As pessoas veem isso, né, uma forma de ranqueamento. Você ter uma nota no final também é um indicador, não só pensar na questão do ranqueamento, mas também no que você pode melhorar. Se o nosso máximo é 5, se eu tiro 3, eu preciso fazer coisas no meu curso. Então, a nota também, no fundo, ela tem esse caráter de sinalizar que alguma coisa precisa ser feita. E isso, né, acaba aparecendo num número depois lá, né? E assim também, né, nas outras partes da instituição, até chegar no índice. Então, eu acho que nesse ponto não é totalmente entendido, né? As pessoas ficam sempre tentando ranquear, mas eu acho que é uma questão de maturidade. Então, no próprio INEP, sempre tem discussões a respeito disso, né, de como é esse processo. Eu, por exemplo, sonho ver uma CPA funcionando perfeitamente bem. Mas geralmente os dirigentes têm medo da autoavaliação, aí as pessoas que estão nessa autoavaliação são tidas como chatas, ou tidas como aquelas pessoas são as que vão levantar problema, ou então, foi levantado esse problema, mas não é resolvido. São os desgastes que tem por aí, que são frutos, eu acho, desse desacreditamento de como um processo de avaliação tem que ser ele é que move, né, as intenções, os trabalhos, né, e não pune. Né? A ideia nunca é punir. Eu
faço só avaliação de cursos. Quando um curso tira nota baixa, o MEC dá a chance dele fazer um termo de compromisso, que ele vai superar aqueles pontos. Quando você volta para fazer a nova avaliação, você vai avaliar aquele termo, se aquele termo foi cumprido. E geralmente eles cumprem, né? Geralmente eles buscam isso. Essa avaliação tem um caráter muito importante também para as faculdades, instituições privadas, né? Porque as instituições privadas às vezes tendem a, né, virar comércio. Existem níveis que eles têm que garantir, né? Porque são itens de avaliação. Então eles precisam manter aquilo. Então é muito comum a gente ir em instituição que comprou livro porque é uma exigência, né? Que montou um laboratório porque é exigência. Bom, mas aí ele comprou já o livro, né? Então ele já comprou o livro, ele já montou o laboratório. Então, na próxima avaliação vai ser pedido mais ainda, né? Porque assim, tem o comprometimento do projeto pedagógico com, né, a formação do egresso, e quanto que isso está sendo trabalhado. Então vão sendo refinamentos que vão causando esse amadurecimento. É um amadurecimento que vai acontecer naturalmente. Às vezes ele é forçado nesse sentido. Cada curso é avaliado por 2 professores, né, de estados diferentes, tem um sistema de sorteio lá. Então, quando você vai fazer a avaliação num curso, jamais imaginava que você ia estar ali. Então, quer dizer, não tem motivo para você ter algum interesse particular ali. Eu descubro coisas muito interessantes, de ver materiais que eu falo, nossa, que seria tão legal ter isso na minha instituição ou no meu curso, né? Porque são exemplos muito positivos. Todo mundo tem alguma coisa muito interessante para oferecer. Claro, tem fragilidades, que algumas instituições mais, outras menos. Às vezes você poder partilhar alguma coisa, mas não no sentido assim, olha, é assim, né? Olha, essa experiência é assim, eu já vivi isso, ou vivo isso na minha instituição. É interessante de ter essa avaliação por isso. A gente tem essa chance de ter essa troca, e que eu acho que isso é muito rico, né? Porque eu aprendi muito já nas avaliações, e esse contato com instituições, pessoas diferentes, faz a gente ter realmente uma visão diferente de como é, né? De como o país é, de como essa avaliação talvez não poderia ser tão diferente do que ela é, em função de todas essas, né, disparidades que a gente tem no Brasil.